Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Infelizmente não podemos estar juntos nesse momento, não fisicamente pelo menos, mas nós como igreja sabemos que não somos a igreja, esse templo não é a igreja, nós somos igreja. E se nesse momento nós estamos distantes fisicamente, nós espiritualmente estamos cada vez mais unidos. E é nessa comunhão de espírito que eu convido você nessa noite a meditar num salmo de alguém que nós já conhecemos muito bem, um homem que soube conviver com tempos de tranquilidade, com tempos de muita perseguição e dificuldade, mas em todos os tempos ele confiou no Senhor. E eu gostaria que nessa noite a palavra de Deus viesse ao encontro do seu coração e falasse, e aquietasse, acalmasse e fortalecesse você nesse momento. Mas antes eu gostaria que me acompanhassem em oração. Convido-os a fechar seus olhos, baixar suas cabeças, se for possível. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor sabe de todas as coisas e não está isento ao teu conhecimento dessa pandemia que nos assola. Mas nós, Deus, nós sabemos em quem nos confiamos, em Ti. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito aquiete os nossos corações. E eu te peço, no nome santo de Jesus, que o Espírito Santo visite cada lar, fale com cada coração. As mentes que estão abaladas, os corações que estão inquietos, que o Teu Santo Espírito venha acalmar e venha renovar a fé. Eu te peço que também o Senhor supra as necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Senhor, abençoe o Teu povo. Abençoe, Senhor, também os governantes, não apenas do nosso país, mas de todo o mundo, para que eles tomem medidas adequadas, que eles consigam também, Deus, ajudar os mais pobres, necessitados, que serão mais afetados nessa crise. Abençoe também, Senhor, os pesquisadores, os médicos, os agentes da área de saúde. Protege-os e os capacite, Senhor. Seja na solução do problema através de uma vacina ou de um remédio ou através do tratamento dos enfermos. Pai querido, também oro e peço que abençoe, Pai, tenha misericórdia dos infectados, conforte as famílias daqueles que partiram por conta do Covid-19. Também, Deus, abençoe todos aqueles que estão inseguros quanto o dia de amanhã. Eu te peço a tua bênção também sobre minha vida neste momento. Que a tua palavra saia, Senhor, da minha boca e não as palavras do meu próprio coração. Que a tua igreja seja edificada, o teu nome glorificado através dela, em nome de Jesus. Amém. Convido-os todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 16, o Salmo de Davi. Esse salmo é considerado pelos teólogos o salmo de ouro, o salmo que deveria ser guardado nos corações. Mas a mensagem que trago para vocês, eu acrescento ainda, que esse salmo pode nos fornecer mais um subtítulo, a pedagogia da aflição. Eu convido agora que vocês leiam comigo. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim.
Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de um lugar chamado Serra Pelada. Esse lugar era um lugar que, num passado recente, milhares de pessoas se dirigiram para tentar ganhar a vida no garimpo do ouro. Algumas ficaram ricas, muitas outras saíram de mãos vazias e vidas acabadas, destruídas, sonhos dilacerados. Hoje enfrentamos uma pandemia do coronavírus, ou também chamado Covid-19, que já dizimou dezenas e milhares de pessoas pelo mundo. E as projeções para o nosso país não são as melhores. Desde então, a nossa Serra Pelada, o nosso garimpo, tem sido supermercados, as farmácias. O nosso ouro, papel higiênico, não sei porquê, e álcool gel. As igrejas, restaurantes, cinemas, os comércios classificados como não essenciais foram fechados por força de lei e também do bom senso. Outros, como supermercados e farmácias, estão abertos. Mas a população está isolada e esse isolamento social, ele afeta as pessoas. Os corações estão cada vez mais abertos. Muitas informações são obtidas, mas isso nem sempre significa uma coisa boa. Os humores, as certezas mudam conforme a TV, conforme o noticiário, conforme as notícias do grupo da família. E os sentimentos vão variando, dia após dia, ou até mesmo hora após hora. Esses sentimentos já foram classificados, talvez muito melhor explicados por Kubler. O modelo de Kubler-Ross, que é também chamado um modelo de sofrimento, ele propõe uma descrição de 5 estágios discretos pelos quais as pessoas passam ao lidar com a perda, luto ou tragédia. Segundo esse modelo, pacientes com doenças terminais tendem a entrar em estados de autodepreciação e, como tal, eles necessitam se apoiar em alguns conceitos de conscientização do seu estado. Esse modelo foi proposto por Elizabeth Kubler-Ross e nós percebemos no popular pelo menos de 5 maneiras diferentes esse conceito. 1. É o estado de negação. Ou seja, a pessoa nega a realidade e diz, isso não pode estar acontecendo. Negação é uma ação consciente ou até mesmo inconsciente de se recusar a aceitar esses fatos da informação, da realidade. Na verdade, é um mecanismo de defesa que nos faz não acreditar que certa situação é realmente verdade. Algumas pessoas podem até ficarem presas nesse estágio ao lidarem com uma mudança muito traumática, como essa pandemia que sofremos. Elas acabam forjando para si mesmas e dizendo que não é verdade aquilo que as pessoas estão falando. Um segundo estágio é o da raiva. Por que eu? Não é justo. O estágio da raiva pode se manifestar de diversas formas. Uma pessoa lidando com uma decepção emocional pode sentir raiva dela mesma, de outras pessoas, ou mesmo da vida de uma entidade maior da qual ela acredita. E no nosso caso, dos cristãos, muitas vezes Deus é o culpado. Porque Deus permitiu, porque Deus fez. Isso é o segundo estágio. O terceiro estágio
negociação. Me deixe viver apenas até meus filhos crescerem. Eu desejo, pelo menos até resolver isso ou aquilo, ou até consertar a minha vida, ou até me casar. Enfim, são tantas as questões que são colocadas na mesa para serem negociadas. Essa fase é quase que um implorar, um barganhar, para que a tragédia ou essa mudança drástica ela modifique para que a pessoa consiga o seu objetivo. Novamente, é uma tentativa de fuga do acontecimento, buscando uma forma de ser menos doloroso. Ao lidar com grandes aflições, a negociação tende a ser com Deus ou com o que quer que a pessoa acredite. Muito perigoso também essa fase. A outra fase, a terceira, a quarta fase, na verdade, é a depressão. A pessoa diz, estou tão triste, por que me preocupar então com qualquer coisa? O estágio de depressão tende a acontecer quando a pessoa realmente percebe que a tragédia vai acontecer, não sendo uma ilusão ou algo negociável, e reage com um choque emocional. A forma de reagir depende muito de cada caso, mas é comum sentir tristeza, angústia, medo e até mesmo um vazio profundo. É uma etapa dura, mais ou menos simboliza que a pessoa caiu em si e que está começando a aceitar a realidade, mesmo que ainda de uma forma não saudável. E a última fase, a da aceitação. Tudo vai acabar bem. Por fim, esse é o estágio da aceitação em que o passado, esse tombo emocional, a pessoa começa a perceber que de uma forma ou de outra as coisas vão ficar bem e que a vida tem que continuar. E que aquilo que faz parte, até mesmo começam a ver o lado positivo daquela situação e começam a planejar o futuro, depois que essa pandemia acabar. Realmente, esses são os estágios conhecidos de toda a humanidade. Talvez você esteja dentro de um desses que citei aqui. Mas eu gostaria de pedir para você pensar num outro estágio. Um estágio diferente. O estágio da fé. Aquele estágio que somente os filhos e as filhas de Deus são capazes de acessar. Assim como é muito provável que talvez na sua casa, ou até mesmo nas casas mais humildes que possam vir a existir, talvez encontremos um quadro pendurado em alguma parede, retratando a imagem de uma paisagem, de um animal, ou de um parente, de um familiar, ou até mesmo de si mesmo, de um evento que foi memorável. Realmente, esse Salmo 16, ele tem que ser como esses objetos que ficam expostos, para que todas as vezes que passemos ali naquele local de caminhada diária, de acesso diário, nós possamos bater os olhos e nos lembrar do que aquela imagem representa. O Salmo 16, ele deve ser gravado em nossos corações de uma maneira indelével, para que não apenas agora, nesse momento de grande dificuldade, mas para o resto de nossas vidas, nós venhamos a nos lembrar dessa lição que o Senhor nos dá através de Davi. Como já disse no começo, Salmo 16 é chamado de o Salmo de Ouro de Davi. No início, Davi se recomenda a proteção divina. Então ele medita sobre os benefícios que recebia de Deus e por isso, no final, se sente impulsionado a dar graças a Deus. Que o Senhor nos ajude a completar esses estágios que o Salmo nos orienta. Logo no primeiro versículo, nós lemos: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Especificamente, nesse salmo,
Davi não está implorando pela proteção, porque ele estava ali naquele momento passando por grandes aflições, como ele registrou no Salmo 3, 4, 9 e 13. Mas ele pede essa proteção simplesmente para nos mostrar que ele entendia que precisava constantemente do cuidado de Deus. E isso por toda a sua vida. Assim como uma mãe que vela pelo sono do seu filhinho e o protege e cuida, assim também é o nosso Pai Celestial. Ele não dorme, ele não cochila no cuidado dos seus. Nós devemos fazer essa oração, pedir a Deus que nos proteja, mas não apenas em momentos de dificuldade, de grande aflição, mas em todos os momentos, pois, sendo assim, reconheceremos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Você não deve pedir essa oração de proteção apenas para você, mas você também deve pedir para os seus. Ainda não existe uma cura, uma vacina contra o Covid-19, mas existe, sempre existiu, um refúgio em Deus, onde você pode aquietar o seu coração, renovar a sua esperança. Convido você a se lembrar do Salmo 91. Do 1 ao 6, o salmista diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você pode dizer isso ao Senhor. Tenha fé. Mas o salmista, Davi, ele continua nos dizendo: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Ele pede a proteção, mas ele também declara, ele declara que ele não pode oferecer nada a Deus, até mesmo porque Deus não necessita de nada. E o que um homem mortal pode fazer para merecer o favor divino? Mas ele declara que está satisfeito em servir e reconhecer que Deus é o seu bem maior. O resumo desse versículo é que, ao chegarmos diante de Deus, nós devemos abandonar todo tipo de pretensão e arrogância. Seria cômico se não fosse trágico muitas cenas produzidas pelo comportamento de algumas pessoas durante essa pandemia. Alguns estocando papel higiênico, outros buscando salvadores humanos, ciência, governo, enfim. Outros se achando imbatíveis, isentos de contágio e por isso se tornando irresponsáveis consigo mesmos e com as demais pessoas. Esses acreditam que a sua juventude ou o estoque de comida é que o salvarão. Existe também a real situação de que muitos perderão os seus empregos e bens, e o futuro da área econômica para alguns é incerto. E essa preocupação tem trazido pânico. Trágico essa cena, principalmente para aqueles que não sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. A preocupação é normal. O desespero na vida do cristão, jamais. Lembremos-nos das palavras de Davi e repitamos todos aqueles que são de Deus. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Não se preocupem
com aquilo que você não pode fazer. Pois aquilo que você não pode fazer, o Senhor é capaz de fazer por você. O versículo seguinte nos diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Meus irmãos, nós não somos ilhas para vivermos isolados uns dos outros. Na verdade, somos e devemos nos comportar como uma família que somos. Família não são perfeitas. Fracassos acontecem. Mas Davi considera o povo de Deus um povo nobre. Concordo com Charles Spurgeon ao dizer que não podemos abençoar os santos que já partiram, nem mesmo orar, pois não teria nenhuma serventia. Mas enquanto estão aqui, temos de demonstrar na prática o nosso amor por eles. Essa é a nobreza do cristão, é cuidar dos seus. E cuidar não com palavras vazias, mas com ações práticas. Meus queridos irmãos, essa é a hora de colocar em prática todo o amor que os crentes declararam nas igrejas, através dos hinos, com letras às vezes até melosas, declarando, determinando bênção na vida do irmão. Esse é o momento de mostrar que não eram apenas palavras. Você quer servir a Deus, mas não pode vir ao templo, não pode abraçar um irmão, não pode fazer uma visita, mas você pode servir a Deus fazendo bem para o seu irmão. Se você puder, faça. O versículo seguinte diz: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. E os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Como é triste ver muitas vezes a lentidão dos crentes verdadeiros em fazer o bem, em buscar a Deus. E em contraponto, perceber que os ímpios idólatras correm como loucos para oferecer os seus sacrifícios aos seus deuses falsos. Devemos saber, mais cedo ou mais tarde, todos responderão, seja pela lentidão ou pela idolatria. Parece-me estranho existir uma amizade, um compactuar entre ímpios e crentes, entre uma mentalidade mundana e uma mentalidade cristã. É incompatível, nesse momento, um crente, um cristão de verdade, querer tirar vantagem das demais pessoas, sejam elas cristãs ou não. Os filhos das trevas estão fazendo isso. Mas eles são sustentados pela mentira, pela ganância. O pai deles é o diabo. Não é assim com o povo de Deus. Não deve ser assim com o povo de Deus. Davi também nos diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Lembrando que na época de Davi, antes, na verdade, Deus determinou a divisão das terras entre as tribos de Israel. E todos receberam sua parte, menos a tribo de Levi, que deveria servir continuamente a Deus no templo. E do templo receber sua parte através dos dízimos e ofertas das demais tribos. Davi confirma o que dissera nos versículos anteriores, de que seu descanso e a sua vitória vinham do Senhor, e que nada nesse mundo pode se comparar com a preciosidade do cristão tendo intimidade com o seu Deus. Se a nossa porção é dada pelo Senhor, quem não deveria ficar satisfeito? Davi também continua dizendo:
Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração ensina. O conselho do qual Davi menciona é a iluminação do Espírito Santo na mente daqueles que o buscam. E nada melhor do que ouvir é estar em silêncio, em momento de quietude e silêncio de coração. Talvez não fosse o que nós gostaríamos que acontecesse, mas não deixa de ser uma oportunidade, pois as nossas agendas, as agendas que antes estavam tão lotadas, tão cheias, que impediam as pessoas de participarem de um culto de oração, de um estudo bíblico, ou até mesmo de fazer uma devocional. Agora essas mesmas agendas estão praticamente vazias. Aproveitemos, sejamos sábios, meus irmãos, e vamos utilizar essa quarentena para nos fortalecer espiritualmente. Não o contrário. Não gastando horas e horas com séries, filmes e outras bobagens mais. Mas principalmente dobrando os nossos joelhos, intercedendo uns pelos outros e crescendo em intimidade com o Senhor Deus. Por fim, o salmista se dirige ao louvor e ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eu não tenho autorização de Deus para falar o que vai acontecer na sua vida em relação a esse vírus amanhã ou depois. Eu não tenho autorização de Deus para decretar uma cura ou qualquer outra coisa, a não ser autorização de compartilhar as Sagradas Escrituras e compartilhar com vocês as palavras de Davi, dizendo: o Senhor está diante de você, Ele está à sua direita, e você não será abalado, você não será destruído totalmente, de maneira nenhuma, seja por esse vírus ou qualquer outra tragédia, pois o Senhor está com você. E mesmo que o Senhor nos chame, mesmo que talvez muitos crentes partam para a glória subjugados por esse vírus, eles com certeza estarão exultantes, pois o Senhor deles está no controle da vida e da morte. Por isso, não se abalem, mas exultem no Senhor, pois não existe altura ou profundidade, não existe anjos ou demônios, não existe nada nessa criação, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu confio, eu peço para você e convido a guardar esse salmo no seu coração, pois ele trará consciência do que estamos passando e como devemos enfrentar essa pandemia. Trará lucidez, força para enfrentarmos nossas dificuldades. Dificilmente a preocupação, essa que é normal, vai desaparecer. E nem isso que o salmista disse. Mas com toda certeza, nós temos o testemunho daquele que passou por coisas terríveis, que o Senhor era o pastor dele, como o Senhor também é o nosso pastor.
E se Ele é o nosso pastor, Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Pais, dobrem os joelhos, orem pelos seus filhos, tenham paciência nesse momento. Filhos, se comportem, ajudem seus pais a manterem a tranquilidade do lar, orem também. Servos do Senhor, tenham fé, não percam a esperança, pois em breve nós sairemos dessa crise fortalecidos no nome santo de Jesus, mais preparados a reconhecer a majestade diante da nossa finitude, mas também diante do sangue do Cordeiro que nos salvou e eternamente nos dará a vida. Por isso eu louvo ao Senhor e convido você a também a louvar a Deus. Que o amor do Pai, a redenção em Cristo Jesus e a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.